Vamos hoje aprender a cultivar a bênção liberada por Deus na nossa vida. O tema da mensagem de Deus para o nosso coração nessa noite é este: aprendendo a cultivar a bênção de Deus na nossa vida. Cultivar para quê, pastor? Cultivar para que ela não se perca, cultivar para que ela não morra, cultivar para que ela floresça, cultivar para que ela se torne cada dia maior, cultivar para que ela se torne cada dia melhor, cultivar para quê? Para que ela seja tão grande ao ponto de fazer sombra para aqueles que nos cercam, para a nossa família, os nossos filhos, em nome de Jesus. Então o tema da ministração desta noite é aprendendo a cultivar a bênção de Deus em nossa vida, ok? Qual é o tema da mensagem? Eu sei que ele ficou um pouco grande, né? Mas não é difícil de guardar. Vou repetir: aprendendo a cultivar a bênção de Deus em nossa vida. Por favor, vocês agora. 1, 2, 3. Poxa, tá ótimo, glória a Deus. Então abra a Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, na ordem não cronológica, mas na ordem dos homens. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos, e alguns deles eu vou te pedir para você fazer uma marquinha nele, e você não vai perder nada se você fizer essa marca, tá? Porque em algum momento da sua vida, essa marca vai servir para lembrar você a respeito daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Gênesis capítulo 2, vamos iniciar pelo versículo 1, e quando nós chegarmos nos versículos chaves desse texto, eu vou dizer a você, para que você faça uma marquinha. Se você tiver uma caneta, vou te dar uma dica. Quando um versículo ele é importante numa leitura que eu faço, e Deus fala comigo, me chama a atenção, eu faço uma bolinha em volta do número, porque quando eu ler de novo, eu vou trazer a minha memória, eu vou lembrar de que aquele versículo ele tem algo específico de Deus para mim. Diz assim, o versículo de número 1 do capítulo 2 do livro de Gênesis: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, faça uma marca neste versículo de número 5. Versículo de número 5. Versículo 6. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Faz uma bolinha nesse versículo 8 também agora. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison,
e o que rodeia a terra de Havilá, onde é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom também para se encontrar. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bedélio, que é a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Faz uma bolinha agora no versículo 15 também. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Último versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Posso ouvir um amém? Muito bem. Vamos iniciar esta ministração fazendo menção a você sobre situações que já aconteceram conosco. Por exemplo, quantas pessoas já ouviram em algum momento da sua vida uma palavra vinda de alguém ou vinda da parte de Deus dizendo assim para você: Deus já liberou a sua vitória, Deus já liberou a sua bênção, Deus já liberou o seu milagre. Quantas pessoas já foram alegradas por uma palavra que veio de um parente, de um pai, de uma mãe, ou de um púlpito, de um pastor, dizendo assim: a sua vitória chegou, a sua bênção já está liberada. Quantos de nós já fomos ministrados por Deus dessa maneira? Já ouvimos em algum momento da nossa vida uma palavra parecida, semelhante ou igual a essa? Quantas pessoas estão aqui dentro nessa noite já ouviram algo parecido com isso que eu acabei de falar? Praticamente todas as pessoas, amém ou não? Agora veja, meu irmão, geralmente quando nós escutamos esse tipo de colocação, Deus já te abençoou, Deus já liberou sobre a sua vida uma bênção, Deus já ordenou uma vitória sobre você. Qual é a tendência do nosso corpo humano? Qual é a tendência do ser humano quando ele escuta uma palavra como essa? A tendência humana é relaxar, é se acomodar, é ficar tranquilo e calmo. Por quê? Porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir, amém ou não? Amém. E você está certo quando você pensa que Deus Ele é fiel para cumprir, você não está errado. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela nos fala aqui no livro do Gênesis sobre a importância de nós cultivarmos a nossa bênção, cultivarmos a nossa vitória, cultivarmos a nossa unção. Por quê? Porque é possível, gente, nós, mesmo depois da palavra liberada, mesmo depois do Senhor liberar uma bênção, mesmo depois do Senhor determinar algo sobre a sua vida, sobre a minha vida, ela não acontecer, ou ela demorar além do tempo, ela não chegar no tempo em que nós esperamos, ou em que ele poderia chegar. Isso por quê? Porque nós deixamos de cultivar a nossa bênção. Então, você volta agora para o capítulo 2 do livro de Gênesis, e você vê que o Senhor diz que a bênção, ela já existia. Veja, o versículo 1 diz que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, o versículo está dizendo assim: foram acabados, tudo já estava pronto, tudo já estava preparado. Aí então você olha o versículo de número 4 e o versículo de número 5, aí ele vai fazer uma alusão a algo muito específico. A Bíblia diz que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. É muito simples
a exegese desse texto, mas de uma certa forma poucas pessoas param para meditar sobre isso aqui. O que o Senhor está dizendo nesse versículo de número 4 é que tudo existia, porém dependia da ação do homem em cultivar e lavrar. Você está me entendendo? Diga amém. O Senhor está dizendo assim: tudo estava acabado. No versículo 1, o Senhor acabou tudo nos céus, o Senhor acabou tudo na terra. O Senhor estava feliz porque o 7º dia havia se cumprido. Agora chegou a hora do Senhor descansar. O Senhor abençoa tudo que Ele fez, mas a Bíblia diz que não havia planta do campo na terra, porque ainda nenhuma erva do campo havia brotado. O que significa que Ele havia semeado. Diga comigo: o Senhor semeia. Deus, minha gente, Ele semeia na nossa vida uma bênção. Ele semeia na nossa vida uma semente de vitória. Ele semeia na nossa vida uma semente de paz. Ele semeia na nossa vida uma semente de alegria, uma semente de santidade, uma semente de comunhão. Ele semeia na sua vida uma semente de sucesso, uma semente de prosperidade. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? Infelizmente, as pessoas se esquecem de cultivar a semente. As pessoas se esquecem de lavrar o campo aonde foi semeado. A semente, diz a Bíblia, que é a palavra de Deus. O campo, diz a Bíblia, que somos nós. E também a Bíblia diz que nós somos os cultivadores dessa semente. Veja, eu vou fazer observação novamente ao versículo 5, que ele diz: não havia, a última parte, não havia homem para lavrar o solo. Como vai brotar se não há quem lavre o solo? Como vai crescer se não há quem cultive? Como vai prosperar se não há quem cuide, não há quem proteja das interferências? Aí então o Senhor Deus, Ele se manifesta para resolver o problema. Aí Ele vem e diz assim, no versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. E para que Ele colocou no jardim do Éden o homem? Digam para mim, por favor, a última parte do versículo 15. Ele pôs o homem no jardim do Éden para... Meu irmão, as coisas na vida da gente não acontecem por um passe de mágicas. A bênção que Deus já plantou na sua vida, ela não vai prosperar por um passe de mágicas. A unção que Deus colocou sobre a sua vida, ela não vai crescer como um passe de mágicas. A vitória que Deus já plantou na sua vida, ela não vai aparecer por um estalar de dedos, não. Você precisa entender nessa noite, Deus está te dando uma dica, Deus está te dando um toque, que você é o responsável pela promessa que Ele te fez. Você é o responsável pela vitória que Ele já liberou. Você é o responsável pela prosperidade que Ele já te deu. Você é o responsável pela paz que Ele já colocou dentro da tua casa. Você é o responsável pela alegria da tua família. Você é o responsável pelo bom andamento do seu lar. Existem pessoas, infelizmente, que dizem assim: eu estou esperando a minha vitória chegar, eu estou esperando a minha bênção chegar, eu estou esperando o dia em que Deus vai olhar para mim, eu estou esperando o dia em que Deus, Ele vai mudar a minha sorte. E eu vim aqui hoje para dizer para você, que todos vocês que pensam assim, vocês estão equivocados a respeito do seu pensamento, porque o que tinha para ser feito, Deus já fez. A obra que Ele tinha para fazer, Ele já realizou. O milagre que Ele tinha para fazer, Ele já fez.
pastor, prova isso para mim, por favor. Tá bom, põe aí por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo, se não me engano, de número 55, versículo de número 1 a seguir. O profeta Isaías, ele vai dizer o seguinte: Jesus diz: vinde todos os que tendes sede, vinde às águas os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai-vos vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Para um pouquinho aí, meu filho. Você percebe que a profecia de Isaías, ela está falando de coisas concretas e perpétuas, de pactos que o Senhor está dizendo assim: eu farei um pacto com vocês. Esse pacto é um pacto perpétuo, é uma promessa que não se perde, é uma promessa que não cai por terra. Mas infelizmente o ser humano, ele prefere se respaldar, ele prefere se escorar, ele prefere se apoiar no fato de que ele está esperando em Deus, que ainda não é hora de Deus para ele, que o tempo de Deus para ela ainda não chegou, que o tempo de Deus para a vitória dele, para a vitória dela, ainda não chegou. E eu vim dizer para você nessa noite, meu querido amigo, meu querido irmão, que você está equivocado a respeito desse pensamento. O teu tempo é agora, a tua vitória já chegou, a promessa ela já chegou para a sua vida, a vitória já foi decretada, a bênção já foi liberada, a palavra de vitória já foi te dada, a unção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Você é filho da promessa, o Senhor tem uma aliança perpétua com você. Ele vai dizer depois, mais à frente, que Ele deu o seu Filho Jesus, que o seu Filho verdadeiramente, Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Ele está dizendo o quê? Que aquilo que Ele semeou na sua vida já está semeado. Agora, qual é o segredo? O segredo é que nós precisamos aprender a cultivar. Nós precisamos aprender a cultivar, precisamos aprender a regar a promessa que Deus coloca na nossa vida. O que acontece na vida de um agricultor, por exemplo? Um agricultor, ele trabalha lá no interior, ele tem a sua terra, ele vai, ele ara a terra, ele pega os instrumentos, ele pega todos os apetrechos que ele precisa, então ele ara a terra, prepara a terra, joga a semente. Depois que ele joga a semente, ele cobre a semente, ele aduba a terra, ele rega a terra, e ele fica de olho, porque ele sabe que num tempo determinado, aquela semente ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai crescer, e ela vai dar frutos, e ele vai comer, vai beber, vai se alimentar, vai pagar as suas contas, vai cuidar da sua família, e vai conquistar os seus objetivos, como fruto daquela semente. Agora, o que ele precisa fazer para que tudo isso aconteça? Ele precisa lavrar e guardar a semente, amém ou não? O que acontece geralmente neste exemplo que eu estou dando para você da semente? A semente ela pode receber a interferência de um bicho, ela pode receber a interferência de qualquer que seja uma praga que vá contaminar a semente. Mesmo depois da semente brotar e já estar crescida, algum tipo de praga, algum tipo de bicho pode perfeitamente tocar naquela linda semente que foi semeada, aquela árvore que está brotando, e aquela árvore ela pode vir a morrer. E o que acontece com o agricultor que semeou aquela semente? Ele fica sem colher os frutos daquela semente, amém ou não, gente? Mas se ele regar, se ele cuidar, se ele cultivar, se ele ficar em cima, se ele tiver os devidos cuidados, se ele ao perceber
a possibilidade da interferência de algum inseticida, de algum mal, e ele correr lá e der o antídoto, ele cuidar, arrancar as interferências, qual é a certeza que esse agricultor ele tem? De que ele vai colher daquele fruto, e aquele fruto é a resposta do seu trabalho, amém, gente? Assim sou eu e você, assim é a minha vida e a sua vida. Você trabalha, você semeia, você corre para lá, você corre para cá, você vai para a faculdade, você vai para o seu trabalho, você muitas vezes é fiel com o teu patrão, você é fiel na sua empresa, você trabalha e semeia na sua família, você é fiel, você cuida, você de alguma forma, você é uma pessoa super esforçada no dia a dia, mas quando você deixa por conta do acaso essas sementes que você lança, a probabilidade é que essa semente ela não venha a brotar. E aí quando acontece esse tipo de coisa, logo se manifesta em nós o senso de justiça. Qual é o senso de justiça? A gente começa a dizer: Deus, por que a minha vitória não chega? Deus, por que a minha cura não vem? Deus, por que o meu resultado ele não aparece? Deus, por que essa promessa que o Senhor fez na minha vida, ela está demorando tanto a chegar? Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que? Deus, Tu prometeu, Senhor, me trazer paz, Tu prometeu, Senhor, um casamento feliz, Tu me prometeu, Senhor, abundância, Tu me prometeu riqueza, Tu é um Deus rico, mas por que essa riqueza, por que tudo isso não se manifesta? Por que essa semente ela não brota? Porque provavelmente no decorrer da sua vida, da sua história, em algum momento você deixou de cultivar essa semente. Em algum momento você deixou de lavrar essa terra, você deixou de cuidar da promessa que Deus fez na sua vida. E não existe coisa pior, gente, na vida do ser humano, quando ele se esquece daquilo que Deus prometeu, ele acha que tudo vai acontecer naturalmente. Por exemplo, existem pessoas que acham que pelo simples fato deles serem filhos de crente, eles são crentes também, e a vitória do pai também tem que chegar na vida dele, porque o pai, ele foi um vencedor, trabalhou e deu certo na vida. Eu posso ficar sentado eternamente debaixo de uma sombra, que as coisas vão acontecer para mim. Existem pessoas que acham que porque a mãe, ela é uma pessoa esforçada na vida, a filha não precisa ir lá na cozinha, aprender com a mãe, perguntar: mãe, como é que você faz o arroz? Mãe, como é que você faz o feijão? E aí sabe o que acontece, minha gente? Aí dá nisso que tem dado aí, casamentos que não duram 1 mês, 2 meses, 3 meses, sabe por quê? Porque a bendita da moça, ela achou que ela ia casar, e ela ia chegar na beira do fogão, ia estalar o dedo, e as panelas iam aparecer cheias de arroz, de feijão, de mistura, que tudo ia acontecer naturalmente, entendeu? Aí o marido não aguenta. Por quê? Porque ele, na casa da mãe, ele tinha uma mãe que regava, ele tinha uma mãe que cultivava a bênção, ou seja, ela se preocupou. Quando ela era nova, ela foi aprender, ela se preocupou em alimentar bem o seu marido, os seus filhos, e infelizmente aquela filha, ela não fez o seu dever de casa, ela não cuidou para aprender. Aí tem umas que tem até orgulho, chega e fala assim: eu não sei fazer nada, eu não sei fritar nenhum ovo, como se fosse bonito isso. E aí, quando descobre que o marido está indo comer na casa de outra, e quando estou falando de outra é da mãe, fica em paz. Aí, não sai da casa da mãe, não sai, não sei o que acontece lá. Não é, filha, é comida, o cara quer comer, você está entendendo? Ele quer se alimentar, ele sente fome. Então, são exemplos simples, porém bem reais a respeito disso.
Você precisa cultivar a sua bênção, você precisa cultivar a sua vitória. Deus te prometeu vitória, Deus te prometeu estabelecer na terra, Deus te prometeu fazer grande, Deus te prometeu abençoar, exaltar você na face da terra. Faça por onde? Cultive a sua terra, acredite na promessa, faça cursos, busque se estabelecer, busque crescimento, busque de Deus o cumprimento da promessa, busque porque Deus é fiel. Agora, não adianta, a gente ficar esperando as coisas caírem do céu, porque senão vai acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida do nosso amigo Adão. O que aconteceu com esse homem? Ele achou que as coisas podiam cair do céu na cabeça dele, ele não entendeu. O ministério de Adão, diga assim comigo por favor, o ministério de Adão era simples, único e específico. Sabe qual era? Deus não falou para Adão assim: Adão, eu estou te botando numa furada, tu vai ter que consertar isso aqui. Eu botei um quebra-cabeça para você que você não tem noção. Eu botei você, Adão, num problema. O rio, ele está dentro do mar, o mar está invadindo a terra, os peixes pequenos estão querendo comer o tubarão, as estrelas estão se misturando com as minhocas estão voando e os passarinhos estão andando por debaixo da terra. Não foi nada disso, gente. É muito simples o que eu estou falando, sim ou não? Mas a gente perde isso de vista. Deus fez tudo perfeito. Deus só disse uma coisa para Adão: o seu ministério é lavrar e cuidar disso aqui. Você está entendendo? Então protege, porque isso aqui é seu, é sua casa, é sua morada, é o seu ministério, é a unção que eu coloquei sobre você. Você só tem uma responsabilidade, Adãozinho, é de cuidar disso aqui. Você não ralou para ter isso, você não suou para ter isso, você não se matou para ter isso, você não fez faculdades para ter isso. Você está entendendo? Não, eu te dei de presente. É igual a promessa de Deus, gente. Você, mesmo não merecendo, o Senhor Ele te dá. Por quê? Porque é graça. O que significa a palavra graça? A palavra graça significa favor imerecido. Então é graça de Deus. Tem gente que está aqui nessa noite que nem merecia, mas Deus deu a você tantas coisas, e você mesmo olha para você e diz assim: puxa vida, Deus é bom comigo, porque eu não merecia. Eu era tão tranqueira, mas o Senhor me deu uma mulher boa. Eu era tão imprestável, mas o Senhor me deu uma mulher fantástica. Eu tive com tanta gente feia, mas o Senhor me deu uma mulher bonita. Irmão, meu pai falava para mim, está aí minha família que lembra, meu pai falava para mim: cadê minha mãe? Cadê minha mãe? A mão só não dá para ver, tem que ficar de pé. É brincadeira, minha mãe fica sentada mesmo. Está aí minha mãe, que ela lembra. Meu pai, irmãos, ele pegava tanto no meu pé, e tinha uma coisa que ele falava para mim que era para mim fantástica. Ele dizia assim: rapaz, olha, tu é tão abusado na vida, porque eu tinha um probleminha, assim, sabe? Eu gostava de namorar com mulher, que fique bem claro. Então, e por causa dessas atrapalhadas que eu fazia quando eu era novo, meu pai dizia assim para mim: rapaz, tu vai casar com uma mulher, a pior que tu namorar é aquela que tu vai casar. Sabe por quê? Por castigo de Deus para você. Porque tu já namorou fulano, ciclano, beltrana, e tu não para, tu não toma jeito. Então, sabe o que vai acontecer com você? Como você não sabe cultivar, você vai parar naquilo que é pior. Não para ela, para você. E eu comecei a pensar nisso que meu pai falou. Aí eu falei assim: agora, Jesus, a próxima que eu namorar, Senhor, eu prometo para o Senhor que eu vou casar. Aí casei com a Lília, e ela ficou toda feliz. Mas, brincadeiras à parte, gente, pense nisso, pare para pensar.
Quantas pessoas tiveram pessoas boas na vida e acabaram se enrolando num problema? Quantas mulheres aqui, hoje graças a Deus, teu marido é de Deus, tua mulher é de Deus, mas você conhece, quem sabe, alguém que teve uma pessoa tão importante na vida, aí acabou enrolado numa curva de rio. Quem sabe aqui o que é curva de rio? Curva de rio, irmão, é onde só para enrosco, só para problema. Tudo que não presta para na curva do rio, porque problema não faz curva, ele para, ele fica. Então, é assim. E por que isso acontece com a gente? Porque muitas vezes nós não sabemos aproveitar e cultivar a bênção que Deus te deu. A gente não cultiva por quê? Por descuido. A gente não cultiva por quê? Porque a gente sempre acredita que haverá uma segunda oportunidade. A gente não cultiva por quê? Porque a gente sempre acredita que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele vai sempre criar uma outra situação e uma outra oportunidade para que você seja beneficiado. E isso é perigoso, porque eu conheço pessoas que hoje estão extremamente infelizes e tristes. Sabe por quê? Porque acreditaram nisso, acreditaram que não precisava cultivar, acreditaram que não precisava lavrar, que não precisava cuidar, que não precisava tomar conta, que a vida ia... Quem conhece aquela música que o Senhor me perdoe, mas é só a título de exemplo, cantava muito aquela música, deixa a vida me levar. Tô ligado em vocês. Só que esse pensamento é equivocado. Na vida do crente não existe esse negócio, deixa a vida me levar. A vida, quando você deixa a vida te levar, ela vai te levar fatalmente para uma decepção. Ela vai te levar fatalmente para o buraco. Por quê? Porque o príncipe deste século é Satanás. Então você não pode deixar a vida te levar. Você tem que deixar que Cristo, Ele governe a sua vida e cultivar a promessa de Deus. Ele falou, eu vou te fazer feliz. Eu vou fazer por onde Ele me fazer feliz. Ele disse, eu vou te prosperar. Eu vou fazer por onde o Senhor me prosperar. O Senhor disse, eu vou te curar. Eu vou fazer por onde? Como? Eu vou crer na promessa. Eu vou acreditar na promessa. Eu vou orar pela promessa. Eu vou fazer a minha parte e a promessa vai se cumprir na minha vida. Cultivar, lavrar, guardar, para que a promessa não se perca. Porque depois, gente, não adianta a gente chegar e falar assim, pastor, o astuto do diabo roubou minha bênção. Filho, se ele roubou é porque tu deixou. Se ele tocou é porque você descuidou. Se ele entrou é porque você não teve o devido cuidado. Tiago ensina e diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como é que eu posso resistir? Primeiro, me sujeitando a Deus. Como? Ele já fez, Ele já liberou. O Senhor diz aqui na sua palavra, o versículo 1 do capítulo 2, Ele já introduz dizendo assim, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Deus está falando assim, filho, tudo que vocês precisam já está preparado. Tudo que vocês sonham, eu já projetei. Não existe nada que você pense que eu já não tenha pensado antes. Não existe nada que você precise que eu já não tenha criado. Não existe nada que você necessite que eu já não tenha imaginado. A tua mente, ela não alcança a minha mente. Deus, Ele pensa na frente de você. Deus, Ele vai na tua frente. Deus, Ele vai adiante de você. Ele vai fazendo o quê? Diz o profeta Isaías, Ele vai endireitando os caminhos tortos. Ele vai quebrando os ferrolhos de ferro. Ele vai estabelecendo a sua bênção e a sua vitória e a sua promessa. Agora, qual é o meu papel?
Meu papel é cultivar, o meu papel é guardar. Eu não vou abrir brecha, eu não vou abrir porta. Eu vou acreditar, eu vou andar com Ele, eu vou segurar na mão dEle. Eu não vou deixar o feio entrar, eu não vou deixar o pé redondo tocar. A promessa é minha, a vitória é minha. Ele já fez, eu não tenho que ficar chorando por aquilo que Ele já fez. Eu sempre costumo dizer que nós não devemos repetir oração, nós devemos agradecer. Você já pediu uma vez? Para de pedir, começa a agradecer, porque a primeira vez que você pediu, Deus já ouviu e atendeu. Agora vai agradecendo e vai zelando pela vitória, que ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai aparecer, ela vai vir à existência. Senhor Deus, Ele diz a Bíblia que Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, e ali Ele unge a nossa cabeça. Para quê? Para que os nossos inimigos vejam que aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Agora nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar. A tônica da mensagem nessa noite é essa. É aprendendo a cultivar, gente, a bênção. Tem muita gente que não sabe cultivar, meu irmão. Não sabe. Você quer ver um exemplo do que é cultivar? Filho, cultivar é você ser doce e ser meigo, como você era quando você namorava. Quando você namorava, você tomava banho para ir para a casa da bichinha, né? Por quê? Porque tu queria chegar lá cheiroso, porque tu não queria chegar lá fedido, porque se tu chegasse fedido, ela ia botar você de volta para fora. Por quê? Porque o amiguinho, o vizinho da casa do lado, ele é cheiroso, e a disputa era grande, então tu tinha que andar cheiroso. Aí tu casa, aí não toma banho mais para dormir, aí já não se perfuma mais, já acha que ela tem que suportar você com a boca fedida. Filho, é por isso que ela não aguenta mais você, é por isso que a tua vida sexual está um caos. Ela só quer te ver uma vez por mês por causa da necessidade dela. Sabe por quê? Porque não há cultivo no relacionamento. Quando namora, meu docinho, meu amor, meu benzinho, né? Já que você falou, vem cá, me ajuda aqui. É rapidinho, já estou encerrando. Aí, né? Nós somos namorados. Não. Eu sou. Calma. Você que está assistindo em casa, isso aqui é só um teatro. Eu era. Viu? E assista a mensagem toda, para depois tu não pegar esse pedaço aqui e falar lá na igreja do pastor Moisés que o homem namora com o homem. Por favor. Eu sou o namorado macho. Você não é gostoso. Ele falou, eu sou maior, mas agora é moda. Os homens são baixos, as mulheres são altas. Mas veja bem, a gente está namorando, tá? A gente está no shopping. É assim mesmo, ó, como ele está fazendo. É o tempo inteiro, é beijinho, é carinho. A gente está andando no shopping, anda assim. Assim, ó. Tá vendo como é que é? É assim. Aí a gente passa. Aí o vizinho no shopping dá uma olhada para ela. Dá uma olhada para ela. De cima e embaixo, dá uma medida nela. Quando mede ela, eu já faço. Aí casou. Vamos pro shopping? Vamos logo. Ou tu se arruma agora em 5 minutos ou nós não vamos mais. Isso é só o começo das dores. Vamos pro shopping, vamos. Entramos no shopping. Pega na minha mão. Ai, você pegajoso. Muito grude esse negócio. Mas antes não era grude, antes era legal. Havia cultivo,
como é que a bênção ela vai permanecer? Agora eu estou dando um exemplo de relacionamento, aí você leva para todas as áreas da sua vida que você imaginar. Tem que cultivar. Ai, meu benzinho, amorzinho, meu gatinho. Aí agora casou. Vamos logo, troço, vamos. Aí o gatinho cresceu, né? Aí o gatinho, nossa, parece um elefante, tá gordo que tá um porco. Olha, você vê como os bichos mudam, né? É gatinho, aí vai para elefante. Você vê? Né? Dê um aplauso ao Senhor aí pela vida do Fabinho. Então, repete comigo o tema da mensagem: aprendendo a cultivar a minha bênção. É assim, querido, você precisa aprender a cultivar, querido, aquilo que Deus te deu. Comprou o carro, lavava todo dia. Quando chovia, você olhava para o carro, olhava para a poça, olhava para o carro. Ai, se eu pudesse parar, entrar debaixo e pisar na poça e levar o carro. Aí o tempo passa, meu irmão, não vê mais buraco, aí não vê mais nada, bate, arranha. Aí depois, Senhor, o devorador entrou aqui em casa, é tanto arranhão nesse carro. É amortecedor que tem que trocar toda hora. Não cultiva, filho, não cultiva, não pode ver outro carro que quer encostar nele. Tem gente que é assim, que tem uma síndrome, vai estacionar, não pode estacionar se não esbarrar no carro da frente, entendeu? Então, gente, o Adão, ele teve esse problema. Ele estava num paraíso e ele não soube permanecer no paraíso. Ele tinha tudo e ele acabou perdendo aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele não entendeu que o Senhor o havia estabelecido para lavrar e guardar, para cultivar. Meu irmão, as coisas na sua vida serão eternas enquanto você aprender e entender que você precisa cultivar. Você quer falar, você quer falar com ele, falar com ela sobre cuidado? Fale, mas seja gentil, entendeu? Poxa, primeiro emprego, vai entrar às 7, sai de casa às 4:30 da manhã. Onde vai? 1h10? Não, tem que chegar cedo, Aí o tempo passou, fez 1 ano, 2 anos, 3 anos de emprego, entra às 7, chega às 9. Aí um dia mata o pai, outro dia mata a mãe, o outro dia mata o tio, o outro dia bota atestado médico e vai por aí afora. Aí o patrão vai só anotando, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o tio, morreu. Aí quando ele fala, não, então, morreu, não, esse aqui já morreu, você já falou isso aqui. Esse aqui já morreu, muda outro. Perde a bênção, você está me entendendo, amém ou não? É muito simples o que eu tenho para liberar sobre a sua vida nessa noite. Mas eu quero dizer para você que houve um Jesus que não colocaram ele num jardim do Éden. Jesus não teve o privilégio que você teve, que eu tenho. Jesus não teve o privilégio que o Adão teve. Jesus, ele veio num mundo caído, ele veio num mundo contaminado pelo pecado, ele veio num mundo completamente estarrecido pela malignidade e a maldade humana. Mas ele veio cheio de capacidade de Deus para restabelecer de novo a aliança entre nós e o Eterno, para que novamente nós tivéssemos o privilégio de viver um Éden novo na nossa vida e um dia eternamente morarmos com Ele. E Ele veio, e diz a Bíblia que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue, perdoou os nossos pecados, nos redimiu, nos ligou novamente, nos ligou de novo ao Pai, através de um novo e vivo caminho, estabeleceu uma nova aliança, dessa vez não mais através de sangue de animais, mas através do seu próprio sangue, e ali ele estabeleceu um selo. Ele disse na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para os céus, para o Pai e disse: Pai, está consumado.
mata. Ele estava dizendo assim: eu cumpri o meu propósito. O Senhor me mandou, eu não tive o privilégio de vir para um jardim, eu não tive o privilégio de vir para um Éden, eu não tive o privilégio de pegar nada pronto. Eu já nasci debaixo de opressão, eu já nasci com pessoas querendo me matar, eu já nasci com pessoas querendo tirar a minha vida, suportei os espinhos, as dores, suportei a desconfiança, suportei o descaso do povo, porque muitos me chamaram de Beuzebu, de endemoniado. Muitos diziam que eu libertava pessoas no nome do próprio Satanás, mas eu suportei, eu lavrei e eu cuidei das pessoas cujas quais o Senhor me enviou para cuidar delas. Você é a terra que Deus enviou Jesus para cultivar, lavrar e guardar. E Jesus cumpriu o seu propósito, mesmo não tendo os privilégios que Adão teve. Por isso é que a Bíblia chama Jesus de o último Adão. A diferença de Jesus para o primeiro Adão é que o primeiro Adão ele tinha todos os motivos do mundo para suportar e vencer, e o último Adão, que é Jesus, ele tinha todos os motivos do mundo para abandonar a missão e voltar atrás, mas ele não fez. Por quê? Porque ele queria mostrar para mim e para você que é possível nós cultivarmos a nossa bênção. É possível você cultivar a sua bênção, é possível você cultivar a sua vitória, é possível você manter a bênção de Deus na sua vida. É possível você estabelecer a bênção de Deus na sua vida, sem que ela se perca. Mas é preciso você aprender nessa noite que você é o responsável. Você é o responsável de cultivar e guardar. Você é o responsável para que a sua bênção, a sua vitória se consolide. Você é o responsável pelo sucesso dos seus filhos, da sua casa, pelo seu sucesso. Não fique dizendo: Senhor, eu estou esperando o Senhor olhar para mim, eu estou esperando o dia em que o Senhor vai liberar sobre mim uma vitória. A vitória já foi liberada, a bênção já foi liberada, a unção já foi te dada, a bênção já foi derramada. Não fique pedindo não, querido. É tempo de agradecer, é tempo de dizer: Senhor, obrigado, porque Senhor, entre tantas pessoas o Senhor me escolheu, eu estou aqui, agora me ajuda, me dá força para eu cultivar, para eu manter. Não deixa nenhum tipo de praga, nenhum tipo de bicho, espiritualmente falando e humanamente falando, matar a sua fé, matar os seus sonhos, matar a bênção de Deus na sua vida. Cultive, seja uma pessoa carinhosa com a unção que Deus colocou sobre você. Ame a Deus e as suas promessas na sua vida. Não jogue fora aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre você. Não deixe cair por terra, porque Adão, ele não teve o cuidado que Jesus teve, ele não teve o cuidado que eu estou orientando você a ter. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Satanás entrou no jardim dele. A Bíblia diz que Satanás interferiu na plantação de Adão. A Bíblia diz que a serpente, ela entrou no relacionamento de Adão. A Bíblia diz que a serpente falou, conversou com a mulher de Adão. E aonde estava esse homem que ele não lavrou? Aonde estava esse homem que ele não cultivou? Ele não guardou a sua casa, ele não protegeu a sua casa de Satanás, ele não protegeu a sua casa da interferência da serpente. É muito sério isso. Eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus nesse momento ele tocasse profundamente no seu coração e você pudesse nesse momento entender
que Deus está falando com você, porque Ele está interessado que você não perca aquilo que Ele te deu. Existem N textos que nós poderíamos aqui gastar horas falando sobre isso. Existe a parábola que foi perdida dentro da casa. Existe a ovelha que se perdeu dentro do templo, no relacionamento com o próprio pai. Existe o filho que se perdeu dentro da própria família. Então, gente, é possível a gente se perder, é possível você deixar de lavrar, é possível você deixar de regar. E o que vai acontecer se você fizer isso? Se você se perder nesse sentimento, a sua vitória ela vai demorar para chegar. A sua conquista ela vai demorar para chegar. A unção que Deus derramou já sobre a sua vida, ela vai demorar a se manifestar. Aquela bênção que o Senhor te prometeu é sua, ninguém vai tomar, mas ela só vai se manifestar a hora que você começar a regá-la. Regue as suas vitórias com oração, regue as suas vitórias com lágrimas, regue as suas vitórias com jejum, regue as suas vitórias com relacionamento com Deus, regue as suas vitórias com uma aliança com Deus. Não perca as maravilhas que Deus já colocou sobre a sua vida, porque todo dia a serpente vem, todo dia a serpente vem e ela vai bater na porta. Ela quer entrar no seu terreno, ela quer interferir na sua bênção, ela quer interferir na sua vitória, mas você precisa entender: eu não vou permitir isso, eu não vou deixar isso acontecer. Aconteça o que acontecer, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele não volta atrás na sua palavra. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim como Jesus venceu, você também vai vencer. Jesus venceu os espinhos da coroa, Ele venceu a dor da cruz, Ele venceu a caminhada até o Gólgota, Ele venceu o caminho do Calvário, Ele venceu a dor e a morte, Ele venceu o escárnio das pessoas, Ele venceu a crítica humana, Ele venceu o abandono dos discípulos, Ele venceu a ignorância da humanidade. Por quê? Porque Ele zelou por mim, Ele zelou por você, porque você é a terra que Ele cultivou, você é o presente que Deus entregou para Ele, e Ele não perdeu esse presente para o diabo, Ele não perdeu esse presente de vista, e você não pode perder também. Assim como Ele venceu, você também vai vencer, mas você precisa ter o mesmo cuidado que Ele teve, você precisa ter o mesmo amor que Ele teve, porque a Bíblia diz que Jesus nos amou com um amor eterno, e por causa desse amor Ele nos atraiu, e Ele deu a vida dEle na cruz do Calvário, para que nós não nos perdêssemos. Ele zelou por essa terra que sou eu e você. Você precisa zelar pelas promessas de Deus na sua vida, você precisa zelar pelo bem que Deus colocou sobre você, pela promessa que Deus te fez. Ou senão, se prepare para viver de decepção em decepção, de lágrima em lágrima, de tristeza em tristeza, de vergonha em vergonha, de amargura em amargura. Mas Deus não quer isso para você. Ele quer que você honre, Ele quer que você honre aquilo que Ele te deu. Ele quer que você zele, assim como o seu filho zelou por você. Ele quer que você zele também pela sua promessa. São mais de 3.300 promessas feitas para você. Não perca de vista, cultive a sua bênção.